Aleluia. Graça e paz, queridos. Deus abençoe sua vida. Estamos nesse momento na escola de profeta. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Estamos dando uma sequência de estudo. Semana passada falamos sobre o arrebatamento. E hoje eu quero falar sobre o anticristo e a grande tribulação. E a gente vai entender pelos princípios bíblicos, mais ou menos a profecia que está na Bíblia, aonde começará o governo do anticristo. Até porque nós não sabemos muitas coisas, mas os sinais já apontam o governo do anticristo, porque isso tem que acontecer. O anticristo e a grande tribulação. O anticristo sempre foi um tema de muita especulação, não apenas dos nossos dias, mas até mesmo nos primeiros séculos depois de Cristo. Perguntam como e quando o anticristo se manifestará, ou quem será o anticristo. Não falta entre os cristãos. Muitos de nós perguntam, né? E é uma fala até hoje, quando o anticristo surgirá? Quando essas coisas começarão a acontecer? Olha, já existe muito anticristo, há um espírito do anticristo, que já governa o mundo, que se opõe contra Deus. Mas se levantará um homem, que ele vai se opor tudo o que é aquilo que é de Jesus. O anticristo já foi um tema de filmes, de livros, de peça, teatros, mas afinal, o que realmente a Bíblia diz sobre o anticristo? Vejamos nesse texto alguns pontos fundamentais que a Bíblia nos esclarece sobre essa figura tão espetacular, que, na verdade, espetacular ele não tem nada, mas falada na Bíblia. O que significa a palavra anticristo? O termo anticristo significa contra Cristo, rival de Cristo, ou no lugar substituto de Cristo, ou seja, o anticristo ele vai querer ser o Jesus, ele é o rival de Cristo. Esse espírito ele quer manter-se à guerra contra o reino de Deus, e quando se levantará o anticristo, ele vai querer estar no lugar de Jesus, ele vai querer ser o próprio Jesus. Logo pode ser considerado um tipo de anticristo qualquer um que se opõe a Cristo ou supõe estar em seu lugar. Pedro disse que nos últimos dias apareceria muito anticristo. E ele disse, nesse tempo já existe, assim como falsos profetas. Jesus disse, como a gente pode conhecer um falso profeta? Pelas suas obras nós vamos conhecer, porque pelo fruto conheceremos. Então o anticristo, como já falei, o termo anticristo significa contra Cristo, rival de Cristo, ou estar no lugar, substituto, aquele pela qual ele quer representar Jesus. Ele quer ter a fama de Jesus, ele quer ter o poder de Jesus, ele quer ter discípulos igual a Jesus, ele vai querer governar como Jesus governou. E aqui nós vamos entrar num texto bíblico que o próprio Jesus deixou escrito para nós. Mateus 24, quando eu falei isso na semana passada, no arrebatamento da igreja, que é os sinais da volta de Jesus, e ninguém sabe o dia nem a hora que a igreja vai ser arrebatada, ou seja, aqueles que ficaram. Para a gente entender o que eu falei na semana passada, estavam falando sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Jesus disse que os mortos ressuscitarão primeiro e depois a igreja vai ser arrebatada. E quando isso vai acontecer, Jesus disse, os sinais hão de acontecer. E aí a gente vai começar a entender acerca dessas coisas. Está próximo a volta de Jesus. Olha, está próximo o governo do anticristo. Mateus 24, 15 diz assim, quando pois viste está no lugar santo, abominável, e a desolações predita pelo profeta Daniel, quem profetizou a vinda do anticristo, um dos profetas foi Daniel. E Jesus fala dele aqui,
Quem lê, entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua capa. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno ou no sábado, porque haverá uma tão grande tribulação, tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-o ali, não acredite, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais, prodígios, de modo que, se possíveis for, enganariam até os escolhidos. Eis que te atemerão. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou que ele está no interior da casa, não vá. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra para o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, aonde estiver o cadáver, aí se ajuntam os abortos. Quem deu essa palavra foi Jesus. Jesus estava falando acerca da sua volta e quando essas coisas iriam acontecer. Pois bem, quando Jesus levar a sua igreja para o céu, o anticristo, nesse momento, ele já começou a governar, porque o anticristo ele vai trazer uma aliança mundial. E ele vai começar pelos governos, pelos reis, pelas autoridades, pelos presidentes. Ele vai se mostrar um homem bom, um homem bom da paz. E essa tribulação aqui, onde Jesus fala, para alguns teólogos, a igreja vai enfrentar isso, para outros não. Eu acredito, até porque, pelo que Jesus está falando aqui, pela sua volta, eu acredito pela Bíblia e pelo que está escrito, a minha fé, é que nós, a igreja, vamos enfrentar o começo da grande tribulação, ou seja, aqueles cristãos que estiverem vivos, porque já tem cristãos que já morreram com Cristo, esperando o arrebatamento agora, para ele ressuscitar. Mas isso pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a alguns meses, isso pode acontecer daqui a 20 anos, e se nós cristãos estivermos vivos, nesse período, o que é que pode acontecer? Nós enfrentarmos um pouco de tribulação, perseguições, guerra, e aí, o que é que Jesus falou acerca desses sinais? Ele falou, quando você começar a ver guerras, rumores, confusão, nação contra nação, reino contra reino, esses sinais são os sinais que apontam a volta de Jesus e o governo do anticristo. Porque o anticristo, ele vai governar quando a igreja for arrebatada. A igreja, ela vai subir. Então vamos lá. O anticristo, ele vai começar a se manifestar em que período? Aqueles que estiverem vivos na igreja, eu acredito que ele possa pegar o começo, como eu falei, da grande tribulação. E pode também não pegar. Em Daniel capítulo 7, versículo 8, nós estamos na escola de profetas, estamos estudando a Bíblia. Lembra o texto que Jesus falou anterior, em Mateus 24, versículo 15 e 16, que Jesus disse, atenta ao que Daniel falou. Quem lê, entenda. Então Daniel falou, Jesus falou, e também está lá no Apocalipse. Daniel fala de uma forma figurada. Para algumas pessoas, isso aqui eram os sinais para aqueles reis daquela época. Só que Jesus, quando ele veio, ele disse que não era, que estava se referindo ao anticristo, que iria governar lá na frente. Daniel capítulo 7, versículo 8, ele diz assim, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante de qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados,
E eis que neste chifre havia olhos como os homens, e uma boca que falava com insolência. Então, Daniel ele tem a visão desse ser que é espiritual, e ele também fala em Daniel capítulo 9, versículo 26, o príncipe que há de vir, porque o anticristo, ele vai governar como rei, ele vai governar como príncipe, ele vai tomar conta do planeta, do mundo, ele vai dar ordem, vai ser uma ordem mundial, aonde ele vai dizer o que vai acontecer. Não vai ter presidentes, presidente ali, presidente aqui, presidente da nação, vai ter um líder só, e o comando dele, o mundo todo vai fazer o que ele quer. Em Daniel capítulo 9, versículo 26, que diz assim, Daniel 9, 26, depois das 62 semanas, será morto e ungido, e já não estará o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então Daniel, ele prevê o futuro, aonde vai acontecer aquela guerra, lá no futuro, que é onde Jesus vai vencer esse ser maligno. Daniel capítulo 11, 21 também fala, um homem viu, Daniel capítulo 11, versículo 36, o rei que fará segundo as suas vontades, ele não terá vontade de governo, de leis, de estatuto, de constituição, de nenhuma nação, as coisas todas vão mudar, a lei quem vai fazer é ele agora, tá? O anticristo será um líder, alguém de cargo político, muito importante, ele chegará a liderar o mundo, formando uma nova era de paz, de segurança global. Então o que é que o anticristo vai fazer? Quando a igreja for arrebatada, ele vai começar a pregar dizendo que o problema da terra era os crentes, e que já tem até algumas coisas sobre isso na internet, eu estava estudando outro dia, que quando nós fomos arrebatados, levados para o céu, que ele começar a governar, ele vai dizer que nós fomos para outro lugar, que o problema da terra eram os crentes que traziam guerras, confusões, e que ele agora estava governando. Ele vai começar a governar, trazendo aliança, trazendo paz, resolvendo as áreas financeiras, resolvendo áreas de fome. Ele vai fazer de tudo para acabar com a fome no mundo, acabar com as guerras, com as confusões. Ele vai começar a ser adorado por todos, as pessoas vão olhar para ele e vai dizer assim, esse cara é o nosso rei, esse cara é o líder que a gente precisava, ele vai ser aquele bonzinho. Mas a Bíblia diz que ele irá fazer isso por 3 anos e meio, e depois o Satanás que está nele se materializará. Ele vencerá pela diplomacia, pacificamente, convencendo a todos os líderes mundiais com sutileza, engenhosidade e sabedoria. Ele será uma pessoa complexa, diferente de todos os demais, alguém que abraçará o seu caráter de habilidade, de poder. Na Bíblia nós temos algumas pessoas. O rei Nabucodonosor foi um rei tremendo, um rei que Deus permitiu que ele governasse naquela época todas as nações. Não tinha ninguém igual ao rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que ele é comparado ao rei Nabucodonosor, o rei do Ciro, comparado a Napoleão, Alexandre o Grande e o César Augusto. Ele vai ter mais poder do que esses homens todos, e o nível de influência dele será maior. Possuirá admirável dom de atrair as pessoas, as pessoas serão fascinadas de suas personalidades, suas conquistas, a sua sabedoria, a sua maneira de falar, a sua grande habilidade de administrar. Ele será um grande executivo, um homem de aliança, um homem de poder, de consumo. Ele será um brilhante diplomata, soberbo, estrategista. Ele será o cara da época. Um homem vai se levantar e ele governará com sabedoria, inteligência, discernimento. Ele será aquele que vai trazer paz. Ele vai resolver o problema do mundo.
Todos os problemas que a gente sabe que tem aí, fome, guerra, ele vai nas nações fazer aliança. E aí é o sinal do arrebatamento da igreja e do governo do anticristo, é quando Jesus disse, você começar a ver paz entre as nações. Quando você começar a ver ele fazer paz, ele vai fazer paz com Israel, ele vai fazer paz com todas as nações, porque ele quer o trono, ele vai manifestar o poder dele, ele vai fazer coisas que ninguém nunca fez. Então vai ser mais de 3 anos ou alguma coisa, a igreja vai estar no céu, a igreja foi arrebatada, a igreja subiu com Jesus, o problema da terra era a igreja, ele vai começar a pregar isso. Aqueles cristãos que não subiram, que ficaram, os desviados, aqueles que não eram crente firmado na rocha, aqueles que brincavam com o cristianismo, eles vão estar atentos acerca dessas coisas todas. E ele vai começar a dar decretos esses que vai fazer de tudo para acabar com o resto dos crentes que ficaram. E vai começar todo um processo de guerra depois. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz, filhinhos, esta é a hora, conforme ouviste, que vem o anticristo. Já muito anticristo se tem levado por onde conhecemos, que é a última hora. Saíram de nós, mas não era nosso, porque se fosse nosso, teria permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que eles não são de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá com a manifestação da sua vida, esse iníquo, cuja vida é o segundo eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça, para que pereçam, porque não receberam o amor nem a verdade para serem salvos. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que João fala, e Paulo fala em 2 Tessalonicenses. João fala, filhinho, esta é a hora, conforme ouviste, que vem o anticristo. Então ele diz, já muitos, então naquela época, há 2.000 anos atrás, já existia, e como na época de hoje tem os anticristos, são aquelas pessoas que blasfemam contra Deus, brigam contra Deus, se opõem contra Jesus, eles têm o espírito do anticristo, ele está incorporado na vida dessas pessoas, mas vai se levantar um homem, que é chamado filho de Satanás, e esse governará, e a Bíblia diz que Paulo descreve o anticristo, que ele governará por quase 7 anos, né? De acordo com a matemática feita lá de Daniel, que são as semanas, 42 semanas, depois você vai ver no Apocalipse 42 semanas, você vai ver a restauração de Jerusalém, que se passaram 70 anos, nós estamos em 72 anos, se não me falha a memória, da restauração de Jerusalém. Então as profecias estão tudo perto, as coisas estão no finais mesmo, estão assim, faltando nada para que isso tudo aconteça. E de acordo com alguns jornais que a gente vai ouvindo, a gente vai vendo, falando sobre a próxima ordem mundial. Então vai se levantar um anticristo. Quem será o anticristo? Nós não sabemos. Claro que Deus sabe. O anticristo vai ser alguém político. Vai ser alguém que tem o poder na política e o poder nas religiões. Porque ele vai trazer uma doutrina, ele vai trazer um ensino, ele vai trazer um conteúdo dele próprio. Ele é soberbo, ele é auditivo, ele é especialista, ele é mestre, ele é um PhD em orientações, e o que todo mundo quer é que ele resolva o problema. Ele vai resolver o problema das nações. Por 3 anos e meio, aproximadamente, haverá paz na nação, paz. As nações terão paz, que tanto pediam paz. E aí Jesus disse, quando você vê falando de paz, aí virá repetindo as guerras, e aí começará a grande guerra. Apocalipse, e aqui a gente vai entrar no conteúdo principal do anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz assim,
Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres. Lembra que Daniel falou isso? Daniel falou desse ser que tinha chifre. Jesus falou, olha o que Daniel falou. E agora no Apocalipse, João na ilha de Pátimo tem a revelação por Jesus. 10 chifres, a cabeça sobre o seu chifre, 10 de antena, sobre as suas cabeças, o nome da blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca de leão, e o dragão deu-lhe poder, e o seu trono grande autoridade. Também vi na sua cabeça como se foram ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância, blasfêmia, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca e a blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, do que habita no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, e fazê-lo deu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua, nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde da fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva o cativo, irá. E se alguém mata a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foram curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu. A terra, visto alguns homens, e por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, enganava os que estavam na terra. Ele dizia que fizesse uma imagem da besta, que receberá a ferida da espada viva. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem dessa besta falasse e fizesse o que fossem mortos, e todos os que adorassem a essa imagem e essa besta. O que é que a gente percebe nesse texto que nós lemos aqui no Apocalipse? Fala sobre o que está para acontecer nesses últimos tempos. A Bíblia diz que quando o anticristo governará, ele vai governar junto com a besta. Quem é a besta? A besta é o grande dragão, que é o próprio Satanás. Em Apocalipse você vai ver o grande dragão, a antiga serpente. E quem é ele? Quem é o anticristo? O anticristo é o filho do dragão, é o filho do Satanás. O diabo ele vai querer imitar as coisas de Deus, ele sempre quis imitar as coisas de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O dragão será o Satanás, que vai dar o poder ao anticristo. O anticristo simboliza Jesus para ele. E o falso profeta, que é a testemunha deles, representa o Espírito Santo, que ele vai multiplicar isso sobre a terra, como que o anticristo fosse um Deus para o povo. E ele vai governar por 7 anos. Ele vai perseguir aqueles que ficaram na terra. Ele vai trazer morte, confusão, guerra. E aí, como a Bíblia diz, vai ter o final, que é o final de tudo, que é a guerra do Armagedon, aonde ele vai querer acabar com todos os judeus. E aí, mediante a Bíblia, Jesus voltará
E aí é onde ele vai soprar sobre o anticristo, destruindo ele. E a Bíblia fala que isso não tem dia, isso não tem hora, a gente está vendo acontecendo, isso não acontece de uma noite por dia, isso vai acontecer de uma forma gradativa. Os governos, as nações estão, o sistema mudando, o próprio Satanás, ele está trabalhando para levantar o anticristo, para governar. E naquele tempo vai ser dado o número da besta, que é o 666. A Bíblia diz que aquele que tiver marcado com esse número da besta, ele não terá chance de estar com Jesus na segunda vinda dele. Porque na primeira vinda que Jesus vier, ele vai arrebatar os santos, que tinham o nome escrito no livro da vida, ele vai arrebatar a igreja, levando para o céu. Porém, os santos que vão ser perseguidos são aqueles que o nome não foi encontrado escrito no livro do Cordeiro. Tem pessoas que vão ter segunda chance, mas ela vai precisar, como diz Jesus em Mateus 24, ele vai precisar ir para as montanhas, ele vai precisar fugir, porque a perseguição vai ser grande, porque o maior propósito do anticristo e a besta vai ser destruir alguns crentes que ainda ficaram, e vai ficar muitos, com certeza. Infelizmente, pela profecia bíblica, muitos são chamados e poucos são escolhidos. As pessoas, elas não estão tendo discernimento principal acerca dessas coisas todas, tá? De que forma, resumida, as características principais do anticristo no Apocalipse? Ele surgirá em um período de turbulência entre as nações. Primeira coisa, ele vai ser aquele que vai resolver o problema. Ele vai aparecer para resolver o problema. E eu vou dizer para você, nós estamos vivendo num tempo que as nações estão em guerra. É bem propício que possa ser um tempo como esse, do aparecimento, ou um treino do aparecimento do anticristo. Segundo, ele será a incorporação do mal. Ele será o próprio Satanás, ele será o filho das trevas. Ele realizará grandes milagres, irmãos. Ele vai fazer proeza, ele vai fazer maravilhas, porque Deus vai permitir tudo isso. Deus vai permitir tudo isso que ele faça sobre a terra. A igreja não vai estar aqui. 4, ele agirá e governará pelo poder de Satanás. Ele vai fazer coisas, irmãos, que ninguém nunca viu. Ele vai mandar, desmandar, ele vai criar, derrubar, pessoas vão morrer, ele vai pegar pessoas do nada, levantar e botar em outro lugar, ele vai governar o mundo. O poder dele será de governo muito grande por todo o mundo. Ele será temido e reconhecido pelo mundo como alguém invisível. 6, ele será adorado. O povo vai adorar, porque ele é o anticristo, ele vai querer adoração para ele. Ele vai dizer que Jesus nunca existiu, que isso não existe, e que ele é o salvador da pátria. Infelizmente, ele vai solucionar muita coisa. Porém, depois de 3 anos e algum tempo, ele se manifestará para destruir a terra. Ele perseguirá a todos que se recusem a adorar ele, e fará oposição direta a Deus, à igreja de Cristo. Ele será um período final terrível da grande tribulação descrito pelo próprio Jesus. Ele vai se manifestar nesse tempo, e ele será a grande tribulação da terra, aonde Jesus disse que sofrimento tal que ninguém nunca viu. A gente já viu vários filmes, a gente já viu vários relatos, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, fome, peste, guerra. O que a gente precisa ver mais? O que as pessoas, eu não quero ver, eu não quero nem estar aqui, não vou estar. Espero que você também não esteja, para ver o governo do anticristo, porque ele vai fazer essa bagaceira toda e muito mais. Ele será apoiado pela segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta. Ele também tem um número, que é o 666. Muitos estudiosos debatem o significado deste número. Certamente também houve uma aplicação, mas nós da igreja entendemos como o número que é uma marca. Ele pode ser colocado na mão, na testa, e hoje já tem
microchips que está sendo colocado interno na pele das pessoas. Ali está CPF, ali tem título, ali tem tudo. É só encostar em alguns países, quem sabe até aqui no Brasil. É uma tecnologia, mas isso é um ensaio para a vinda do anticristo, porque ele vai governar junto com a besta, tá? Mas nós, a igreja, não vamos estar aqui. Nós estaremos no céu com Jesus. Ele terá o poder limitado em um tempo determinado, o qual foi-lhe permitido agir. Quando seu tempo acabar, ele será destruído por Cristo. E aí é a parte mais poderosa disso tudo. Parece um filme. É que quando a igreja for arrebatada, Deus vai permitir que a terra passe por grande tribulação por 7 anos. Durante 7 anos vai ter guerra, morte, confusão. Durante 3 anos e meio ele vai governar como um pai governa a casa que quer o melhor para os seus filhos. Depois de 3 anos e meio ele vai se manifestar e vai dizer quem é ele, porque ele vai para querer destruir os judeus, é a grande raiva dele. Ele vai para querer destruir tudo que existe, que se opõe contra ele, porque ele que é o cara que representa todas as coisas. Durante 7 anos, nós estaremos com Jesus no céu. O que é que vai acontecer? Vai se tocar a última trombeta, e aí os anjos virão na frente, e nós iremos vir com Jesus para a terra. E aí é onde Jesus vai vir, aonde vai estar lá o Armagedon, que é a última guerra travada. E a Bíblia diz, como Pedro falou, Jesus vai derrotar ele com um sopro. Jesus vai vencer o anticristo, o falso profeta e a besta. E aí vai ser o juízo final pela Bíblia, aonde Jesus derrotará o anticristo, o grande dragão, que é a serpente. E a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor vai jogar Satanás e seus demônios no lago de fogo, e todos aqueles que permitiram que o seu nome estivesse o número da besta, que é o 666. E aí Satanás, seus demônios, o anticristo, o falso profeta, todos vão ser lançados no lago de fogo. Infelizmente, algumas pessoas que seguiram a besta, que seguiram o anticristo, que adoraram a besta, eles também serão levados e lançados também no lago de fogo. E nós estaremos com o Senhor para sempre, morando com Ele pelo século dos séculos, do século dos séculos dos séculos, e para todos sempre. Amém. E aí, esse pequeno estudo é para você ter uma noção. Espero que eu tenha passado para você, porque isso aqui, a passagem do anticristo, é depois do arrebatamento. Foi aquilo que eu preguei na outra mensagem, falando sobre o arrebatamento da igreja, e a continuidade aqui do estudo é o anticristo. O que vai acontecer é a grande tribulação. Algumas pessoas falam, e eu acredito que a igreja ela não vai viver a grande tribulação. Eu acredito que nós, a igreja, vamos viver o começo da grande tribulação. Porém, nós não iremos, em nome de Jesus, viver a grande tribulação. Porque Jesus vai levar a sua igreja. E aí, nós estaremos com Ele no céu. Então, que você possa ter entendido de uma forma especial, de uma forma maior. E outras oportunidades, na outra semana, nós vamos estar fechando o arrebatamento, o anticristo e o Apocalipse. Vamos fechar resumindo o Apocalipse, o livro do final dos tempos. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Bom é estudar a Bíblia com você nesta manhã. Um abraço. Até a próxima semana.